Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Começando agora mais um episódio do nosso videocast. Aproveito para pedir para vocês já deixarem o like, compartilhar e deixar nos comentários sugestões de novos temas, de convidados que vocês queiram ver por aqui. E hoje eu estou com duas pessoas incríveis aqui na minha frente. Vou deixar que eles se apresentem para vocês conhecerem um pouco melhor. Sejam bem-vindos, Daphne, Henrique, tudo bem? Um prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. Sou a doutora Daphne Monberg, cirurgia dentista. Eu sou do interior de São Paulo, Sorocaba. Me formei em 2022, em dezembro de 2022, então temos quase um aninho aí de formada. E atualmente atuo como clínico geral. Faz tempo. Brincadeira. Sou o doutor Henrique Masson, sou cirurgião dentista também. Me formei em 2012. Já estou aí mais de 11 anos atuando. Atualmente, minha especialidade é estética. Eu tenho um consultório odontológico e em fase de expansão para uma clínica, né? Então, a gente vai conversar bastante aí nesse contraponto. Muito bom. Legal. E para a gente começar esse bate-papo, vocês são duas pessoas muito envolvidas com redes sociais, né? E por isso a gente está aqui para trocar essa ideia, bater um papo bem gostoso a respeito desse tema, que é um tema bem amplo também. Eu queria começar perguntando para vocês, desde quando? Quando tudo isso começou na vida de vocês a respeito das redes sociais? Quando vocês começaram a criar conteúdo? Isso vem desde da faculdade? Como é que foi para vocês? Eu comecei a criar conteúdo em 2019. Tinha criado um perfil que se chama Fada do Dente no Instagram, voltado mais para acadêmicos de odontologia. Então, eu comecei com ele separadamente, aí lá posto memes, coisas para ajudar os acadêmicos mesmo no dia a dia deles. E eu tenho também o meu perfil pessoal, que eu transformei nele em pessoal, já que são públicos diferentes. Então, desde 2019, estou aí no caminho. Então, minha história é um pouco diferente. Eu comecei a estudar marketing digital lá por volta de 2012 e montei meu consultório 4 anos depois. E Você fez o caminho inverso. Fiz o caminho inverso, não produzi conteúdo ao longo do seu consultório logo de cara. Não, é porque na época acho que nem tinha rede social na época da faculdade, assim, né, como tem o Instagram hoje. Mas desde a abertura do consultório até o início da produção de conteúdo em si, através das redes sociais, demorou um caminho um pouco longo. Então eu comecei a produzir pra valer mesmo em 2019. Antes disso eu tive outros caminhos, né, que não era via redes sociais. Tentei fazer blog, via site, via anúncios Mas pelo Google. Mas já estava envolvido aí com criação de alguma forma de divulgação e de presença. Sim, era uma presença, vamos colocar assim, muito mais tímida, né? Tímida, porque discreta. Discreta e nem tanto assim intencional, vamos dizer assim. Bacana. E hoje em dia vocês estão em quais redes sociais? Eu tô mais no Instagram mesmo e agora eu tô tentando migrar um pouquinho pro TikTok também, que eu vejo que tem bastante procura. Tem. Caminho bacana. Uhum. O mais forte do nosso consultório e do meu perfil é o Instagram, mas não tem como não olhar para as outras redes. Então a gente acaba fazendo uma distribuição de conteúdo ali pelo TikTok, também pelo Shorts. Estamos ali começando no YouTube fazer um trabalho mais específico, assim. Então vocês entendem hoje que o Instagram para vocês é o principal e é onde vocês têm mais visibilidade mesmo. Em 90% dos meus pacientes é tudo do Instagram. E quando então vocês entenderam que a rede social era uma forma de vocês conquistarem novos pacientes? Fala você primeiro. Olha, essa história, eu posso contar uma história aqui? Claro, estamos aqui para isso. Tem gente que começa assim porque viu outras pessoas começarem, tem pessoas que começam porque viu um curso. Eu comecei por necessidade. Essa Como foi assim? A palavra, vou te explicar. Então, eu abri um consultório. Meu consultório não é numa rua, nem numa avenida principal, é uma rua de bairro. E ele é uma sobreloja, né? E de frente pro consultório tem um colégio. Esse colégio tem mais de 3 mil alunos. E aí, qual que foi o meu pensamento? Maravilhoso. Maravilhoso. Qual que foi o meu pensamento quando eu montei o consultório? De onde vão vir meus clientes, meus pacientes? Do colégio. Do colégio. Nossa, eu falei, acertei na veia, né? Preciso fazer alguma coisa ali. Nossa, eu falei, agora não vou nem precisar fazer divulgação nem nada. Aí passou o primeiro mês, ninguém veio do colégio. Passou o segundo mês, ninguém. Terceiro mês, ninguém. E no início, eu acabava dividindo os horários, né? Então eu ia, 2 vezes por semana no meu consultório para atender 1 ou 2 pacientes e o resto eu trabalhava em outros lugares. Mas eu ficava naquela frustração de ninguém vir, né? Falei, poxa, eu abri aqui, fiz um ambiente legal, tal, e ninguém vem, será que as pessoas não estão me vendo? E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para poder começar a captar mais pessoas, porque já que eu não tô numa avenida, as pessoas não vão subir aqui espontaneamente, né? E também não tô num prédio comercial para ter uma divulgação ali entre profissionais. Eu preciso fazer algo. Então, eu comecei nas redes sociais por necessidade.
né? Então eu tive que dar esse primeiro passo, né? Mas é bem isso, porque a gente às vezes faz tudo, mas se você não é visto, se essas pessoas não sabem, às vezes é tão corriqueiro para eles aquele dia a dia que não presta atenção, né? Que tem alguma coisa nova ali. Mas Aí você precisa mostrar, eu tô aqui, né? Cheguei. Sim. Você falou um né? ponto importante, que eu levo muito isso. Quando me perguntam, né? Mas tem que gravar todo dia e tal. Quem não é visto não é Não lembrado. é lembrado. Às vezes, tipo, falam, nossa, mas eu gravei hoje e já não veio ninguém, e aí? Não, quem não é visto não é lembrado. Você tem que manter uma constância. A pessoa pode não estar precisando naquele momento. Sim, Mas se ela ficar vendo você sempre, quando ela precisar, ela vai lembrar. Não, e de repente, tem no dia que ela ela. precisa, aparece um vídeo e você fala, nossa, era tudo que eu precisava ver Exatamente. hoje. E assim também eles conhecem mais, tipo, um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, como que você atua, como que você lida no seu consultório, e acaba se identificando com você também. E às vezes Então, não necessariamente até por uma necessidade própria, mas por uma indicação para uma outra pessoa. Ah, você conhece alguém? Ah, eu já vi. Ao profissional, né? exatamente. E dentro desse mundo, assim, a gente sabe que tem coisas que funcionam e outras que não, né? Uhum. Que formato de vídeo que vocês entendem que dá mais certo, assim, que vocês percebem um retorno ou mais imediato ou mais importante? Olha, acho que essa pergunta ela é interessante, mas eu pensaria na palavra estratégia de conteúdo. Eu não acredito que um único vídeo, como a Daphne falou, sim. vai fazer a diferença, né? É lógico que você pode viralizar, você pode fazer um conteúdo super engajado, assim, você vai ficar super feliz, mas só um único vídeo não vai trazer resultado para o seu consultório para atração de pacientes, né? Ou também para se comunicar, às vezes, com quem é recém-formado. Então, eu gosto muito mais de pensar numa estratégia de conteúdo, e aqui eu vou resumir rapidamente. O que é uma estratégia de conteúdo? É você pensar principalmente na sua área de atuação, qual a sua especialidade, e você entender que você tem que ter conteúdos que são atrativos para trazer pessoas para o seu perfil, e aí nesse formato de conteúdo a gente pode falar dos Reels, que tem bastante engajamento, o Instagram distribui mais. Depois que essas pessoas chegam até o seu perfil, elas são atraídas, você precisa ali educar essas pessoas, né? Então, por exemplo, manter, né? No meu caso eu falo sobre estética, né? Então eu posso atrair uma pessoa, por exemplo, com um vídeo de antes e depois, que normalmente é o que dá mais resultado. Aí depois essa pessoa começa a me acompanhar, mas ela vai querer saber mais sobre que procedimento que eu fiz, se foi porcelana, se foi resina, como é que funciona a técnica. E nesse processo de educação, ela vai aprendendo mais sobre aquele tipo de tratamento. O público é mais, então, não profissional, né? Não é para dentistas especificamente. O meu perfil, se a pessoa for entrar lá, @Dr. Henrique Passão, tá certo. ela vai entender que eu falo mais para pacientes, né? Então, nessa segunda etapa ali, eu coloco que a pessoa começa a interagir mais com o seu perfil, começa a se educar e se relacionar também, né? Porque o Instagram é uma baita ferramenta de relacionamento. Ela começa a criar intimidade, as pessoas chegam no meu consultório, nossa, doutor, eu sei que é seu filho, eu sei que é sua esposa, eu sei o nome da sua funcionária, eu sei o que você fez no final de semana. Então, você acaba criando essa conexão. E depois, o próximo passo, igual você falou, a pessoa te viu tantas vezes ali, que quando ela precisar de um dentista, né, ela vai teoricamente, fala assim, nossa, eu vou no Dr. Henrique. Sente mais à vontade até, sente muito mais próximo, né? Essa mágica da rede social é muito interessante. E essa conexão que ele falou é super importante, né? Porque eu mesma fico vendo os perfis que eu sigo. Eu não sigo o perfil que só posta uma coisa. Eu gosto de ver também por trás daquele profissional, como que ele é, como que é a vida dele. A gente gosta de acompanhar, criar essa conexão a mais. Seria o por trás das câmeras, né? Não é só o que ele mostra ali, mas às vezes as pessoas se relacionam da realidade por trás daquele... Então tem tudo mesclado, né? Uma junção. Vida profissional, vida pessoal também. E igual você estava falando, de educar, né, os pacientes. No seu caso de estética. Muitos pacientes acham que, nossa, o desgaste vai ficar com dentinho de tubarão. E não, cada caso é um caso, cada jeito é um jeito. Então essas dicas e essas dúvidas frequentes são importantes tirar, que daí atrai, querendo ou não, mais pacientes também. Porque tem gente que só posta antes e depois e não explica como feito, não tira as dúvidas que às vezes pro profissional pode parecer boba, entre aspas, mas que pode ser ali um meio que atraia mais pacientes. E o caminho pela educação é sempre o melhor, né? Exatamente. Você, até quando ele te procurar, ele já sabe que você vai estar fazendo o tratamento mais adequado para o caso dele, que não existe um padrão, né? Que tem indicações, tem limitações. Uma linha mais humanizada, né? Total, eu acho que isso é o diferencial hoje em dia. Tem muita gente aí que trabalha com máquina só por linha de produção, assim, e esquece da parte humana. Então, lá no consultório, pelo menos, o nome até é conceito de odontologia humanizada, que a gente preza muito pela humanização do atendimento, né? Tudo personalizado, não é... não, eu quero o dente igual dessa pessoa. Não é assim. Não é assim. Tem que ser tudo personalizado. E às vezes nem, por exemplo, chega, quero fazer porcelana
porcelana na boca inteira. Às vezes não é uma indicação. Não é isso. Então, às vezes, a gente tem que falar não para uma coisa que não é correto e indicar o correto para o paciente. É isso. E às vezes a pessoa também, poxa, fala assim, nossa, tal profissional posta um resultado ruim, tem aquela questão da fama dos dentes super brancos, aqueles mentex, e o dentista não se identifica com aquilo, né? E às vezes ele tem uma postura crítica, aquele profissional que está fazendo aquele trabalho, mas ele mesmo poderia estar divulgando o seu próprio trabalho, a sua própria filosofia, porque eu falo que a rede social é um megafone, né? Às vezes você tem um consultório, você lida bem com os seus pacientes, você trata eles de uma maneira humanizada, trata eles de uma maneira amorosa, você dá sua vida, né, em torno da sua profissão, você dá tudo que você tem de melhor para os seus pacientes. Por que as pessoas não podem saber que você faz isso, né? E você acha, então, aproveitando esse raciocínio, Henrique, que a rede social ela é pouco explorada pelos dentistas para essa divulgação dos seus trabalhos? Eu acho que sim, da maneira correta, eu acho que é muito pouco explorada. Porque às vezes o dentista, assim, ele acha que a rede social é apenas uma ferramenta de diversão e de entretenimento, né? Então ele entra lá, ele quer ver meme, ele quer ver piada, ele quer, às vezes, estar num momento entre um paciente e outro, ele acaba dá aquela espairecida, né? E quando o profissional passar a entender que ele ou ele consome conteúdo ou ele produz conteúdo, aí ele vai perceber que existe uma grande diferença, né? Você também tem essa impressão, Daphne? Sim. Ele tem que aproveitar que é uma ferramenta gratuita que está na palma da sua mão. Você compartilhar um pouquinho do seu dia a dia já vai fazer uma grande diferença. Agora, se você fizer também estrategicamente, fazer um planejamento, vai dar muito mais resultado também. E em relação a planejamento e a estratégia, a gente sabe que o Instagram trabalha aí com os algoritmos. Vocês estudam o que tem por trás para ver o melhor horário de postar, o tempo do vídeo, esse tipo de informação? O algoritmo é aquela coisa, ou você ama ou você odeia ele. Vai depender do que ele trouxer pra você, né? Quem trabalha com rede social sabe que o algoritmo ele é temperamental, vamos colocar assim. Mas eu acho importante, até pra quem usa uma estratégia de conteúdo, a constância é o principal, sabe? Porque tem vezes que ele vai te entregar mais, tem vezes que você vai engajar mais com certo conteúdo e tem vezes que não. Vocês postam em horários aleatórios, por exemplo? Normalmente eu tento manter a constância de postar sempre no mesmo horário para criar aquela cultura de que aquele horário vai sair um conteúdo meu. Quem te segue já sabe que naquele momento vem. Mas assim, no passado eles falavam, tem que postar, sei lá, 9 da manhã, meio-dia e no final da noite que as pessoas estão ou na hora do almoço, ou estão no transporte público, ou estão voltando para casa. Mas eu não sei hoje em dia se isso de fato Você não sente não vejo diferença. Essa importância. Não vejo mais essa importância assim em relação ao horário. Eu acho que o legal é mais você pensar na constância, né? Se você se determinou a fazer uma produção de conteúdo, você tem que ser constante. E pra você, como é que é isso, Daphne? Eu tento postar mais de noite, que eu percebo que eu tenho um pouco mais de resultado. E eu tento focar sempre nos 5 primeiros segundos do vídeo. Então tem que ser um título que vai prender a pessoa. É o gancho, né? Tem que ser um gatilho, né? Pra pessoa ficar, poxa, como que é, será? E fica até o final do vídeo. Poxa, que bacana, vou seguir ela então pra ver mais, pra saber mais sobre. Isso que você comentou é engraçado que eu tenho reparado. Antigamente as pessoas começavam um vídeo se apresentando, hoje em dia elas começam com o assunto que vai ser tratado e em seguida ela se apresenta. Sim, é essa a ideia, talvez, de falar, bom, deixa eu primeiro ver do que ele vai falar, pra ver se eu quero ouvir ou não, depois eu vejo quem é que tá falando, né? Então eu acho que é nesse caminho mesmo. Concordo 100% com ela, né? Você também faz dessa forma? Porque assim, hoje você tem que entender que as pessoas, o tempo todo, tem vários estímulos visuais ali, né? Você abre a rede social, como é que você vai chamar a atenção de alguém? Então, de alguma maneira, você tem que captar aquela pessoa nos primeiros 5 segundos, né? Então, você tem que pensar, como ela falou, a gente chama de headline, né? No título do texto, você tem que pensar, às vezes, numa maneira de usar um objeto ou gerar uma curiosidade, né? Que você vai reter a pessoa, você precisa reter ela para continuar assistindo o seu vídeo. Então, essa seria uma primeira grande dica para passar para quem está começando a criar conteúdo. Sim. O que mais vocês dariam de dicas para quem está querendo entrar aí nesse universo? Eu acho que primeiro, assim, a pessoa precisa ter... Vou mais para a parte filosófica, vamos assim. Eu vou falar da minha história, assim, qual que era a minha dificuldade. Primeiro, eu criava empecilhos. Então, para você mesmo? Para mim mesmo. Então, eu não tinha um celular legal, eu não tinha luz legal, eu não tinha um microfone legal, eu não tinha a estética legal do ambiente. Você queria o perfeito, né? Eu queria o perfeito. Então, assim, eu criava várias desculpas para poder dar o primeiro passo. Mas, assim, então, para começar, você tem que dar o primeiro passo. Antes feito do que... Como é que é? Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Então, essa é a primeira coisa. A pessoa tem que dar o primeiro passo. Ela tem que começar a colocar o pezinho na água. Senão, ela nunca vai tomar uma atitude de iniciar a produção de conteúdo. E o processo vai melhorando ao longo do tempo. Então,
você vai melhorar seu celular, vai melhorar o microfone, vai melhorar a imagem e por aí vai. Agora, da Só parte... testando para saber, né? Às vezes você subestima e um vídeo que talvez não seja o ideal pode te trazer um resultado bacana, né? Ou às vezes Sim. você não tem um lugar legal, pega uma parede lisa, ou uma parede lá do seu consultório mesmo, uma luz da janela, se não tiver ring Sim. light, alguma coisa pra ficar uma luz assim, uma boa Iluminação iluminação. adequada. Aí uma parede lisa, você pega um manequim ou qualquer coisa, pega imagens da internet, faz assim, coloca aquele fundo verde, Fundo né? verde é uma boa dica também. Assim, não tem desculpa pra quem quer produzir conteúdo. Agora, de dicas, assim, práticas, eu acredito que hoje as pessoas têm muitos tutoriais que a pessoa pode pesquisar. Por exemplo, qual título eu devo usar, qual tipo de fonte, qual tipo de edição que eu tenho que fazer. Você tem muitas ferramentas disponíveis mundo hoje. de informação Tem palavras também a gatilhos respeito... que tem, tipo, Isso. tem, também. Tem uma série de coisas que a pessoa, se ela fizer uma pesquisa no Google ali, na própria ferramenta de busca do TikTok, do Instagram, ela vai achar um monte de ideias, né? Eu acho que a primeira coisa é ela listar o que ela gostaria de falar, né? Escolhe um tema, relacionado à sua especialidade, por exemplo. Qual as perguntas que você mais recebe no seu consultório, né? No dia a dia, os pacientes perguntam, né? Sim. Sobre um tratamento. Ela pode elencar, ela pode listar aquelas perguntas e depois ela pode levar as respostas para as redes sociais. Olha, eu recebi aqui uma pergunta de um paciente hoje que perguntou qual que é a diferença do aparelho convencional para o Tudo pode virar Invisalign. um tema, né? A gente tem Tudo pode virar conteúdo. imensidão de coisas pra gente abordar, né? E explorar. E uma outra dica também que eu dou pro pessoal, a gente chama de reciclagem de conteúdo. Então, a gente acha que Essa eu não conheço. a gente acha que um único tema que a gente tem que renovar sempre, né? Que, por exemplo, eu falei um dia sobre qual a cor que eu devo escolher pro meu novo sorriso e eu não vou poder repetir nunca mais esse tema. Só que não é assim. Você pode criar uma cadência desse conteúdo. Você falou sobre isso, você postou um Reels, certo? Você pode, por exemplo, daqui 3, 4 semanas, ao invés de fazer um Reels, você pode fazer um post escrito falando sobre como a pessoa pode escolher a cor. Depois você pode fazer um vídeo de caixinha de pergunta. Depois você pode fazer um carrossel. Então você pode ir reciclando aquele mesmo tema de diferentes formatos. E mesmo dentro do mesmo tema, tem diferentes abordagens, não Total. só diferentes tipos de postagens, mas diferentes abordagens dentro daquele tema, né? Um dia você Sim. fala sobre a cor, outro dia você fala sobre a forma. Sim, total. Dentro ali do mesmo pensamento, Vários né? Dá pra ganchos, né, dentro de um assunto. Sim. várias Você consegue, visões, né, de tema. nesse sentido, você consegue não ficar com carência de ideias, vamos colocar assim, né? Porque o isso dentista... eu acho que não falta, É. né? porque o dentista fala, nossa, o que eu vou postar? Ah, eu postei uma semana, mas eu tô sem ideia, né? Não sei se eu já falando isso pra você. Nossa, eu postei 15 dias, eu não sei mais o que falar. Eu não tenho, nossa, acho que esgotou. Mas aí a pessoa acaba tendo que fazer esse exercício, é interessante. Ela começa a elencar ali os temas e vai fazendo essa reciclagem, reciclando os formatos, reciclando o tipo. E ela vai, ao tempo, pegando ali o jeito de fazer uma produção ininterrupta ali de conteúdo. Muito Tipo, bacana. tem vários tipos de vídeo. Tipo, 3 dicas pra você... sei lá o quê? Ou tipo, verdades e mentiras, mitos e verdades, várias Tem coisinhas muita inspiração. assim. Vocês pegam inspiração também em outros canais que vocês seguem? Eu pego inspiração. Porque às vezes a gente vê um negócio, acha bacana e faz as famosas trends, né? Além das trends, a gente tem as trends e tem as inspirações mesmo. Sim. Fala, pô, isso aqui é legal, também vou fazer alguma coisa no meu jeito, Sim. da minha forma de apresentar esse tema. Às Vocês vezes fazem até isso? em outra área, sei lá, esses dias eu peguei de um vídeo de inspiração de uma psicóloga, aí transformei pra odonto, e daí Aí. depois você coloca os créditos também, né? Que Sim, senão não fica importante. justo. Eu acho Mas essa- é bem legal. Muito importante isso que ela falou, a gente faz bastante também na reunião de equipe, assim, porque se a gente olhar, como eu falei, não tem muitos dentistas que estão produzindo conteúdo consistentemente. Então você vai buscar ideias nos próprios dentistas, você fica meio Engraçado, meio eu tinha uma limitado. percepção diferente, mas você realmente está bem mais a par disso, né? A gente tem a impressão que as pessoas estavam no Instagram, mas ainda é muito pouco perto do potencial que tem, Sim, né? eu acho que a gente vive numa bolha ali, porque a gente começa a olhar dentistas, né? A gente só recebe conteúdo, que o algoritmo vai entregar só dentista pra nós. Mas se você pensar numa visão mais macro, assim, são poucos dentistas que estão à frente, produzindo conteúdo diferenciado, que vai influenciar, vamos supor, as outras áreas. Então, essa dica dela é muito boa. A gente pesquisa em outras linhas profissionais, arquitetos, sei lá, Fazer médicos. necessariamente em odontologia. Não necessariamente. Você Mas- tem muitas ideias fora da nossa bolha Da ali, né? bolha. E Mas você falou tudo, tipo, eu acho que tá muito... Falam, nossa, mas eu acho que tá muito saturado. Na verdade, não é que tá saturado, é que tem muita gente igual,
Falta gente que tenha diferencial. Diferencial. Isso é Sabe, verdade. que faz com amor, que tem o diferencial, que tem aquele tempo, que não faz as coisas, tipo, de qualquer jeito. Não, vou gravar. Não, você tem que dar aquela atenção especial. E a pessoa percebe. Percebe quando você Os pacientes fez uma percebem coisa, no vídeo. né, com uma intenção real, né, Exatamente. de ajudar, de Isso. divulgar uma informação importante. E o Sim. paciente hoje, ele precisa ver verdade, né? Se não Tem tiver, muita informação, né? se não tiver verdade do outro lado, o tempo vai acabar tirando aquela pessoa do caminho, dúvida. né? Ele cria uma conexão com a verdade, Sim, né? E até falando nisso, né? Eles querem ouvir verdade e tal. Vocês têm uma exposição grande, vocês já lidaram com algum hater? Já tiveram alguma experiência negativa de alguém postar, por exemplo, um caso clínico e falar, eu discordo do que você fez, eu teria feito de outra forma, ou então, no seu caso, não sei, Assim, alguma situação desagradável vou contar da minha experiência, com o seguidor? né? Acho que o dentista tem que pensar ali no gerenciamento de risco, né? Então você tem que estar sempre antenado, né? Você tem que, ou você ou a sua equipe, se você tiver uma estrutura, você tem que olhar quais comentários estão chegando, se existe ali algum que foi com uma intenção mais pejorativa para você poder, às vezes, apagar, bloquear, porque tem pessoas que são maldosas mesmo, Fazem né? de propósito, no meu pra caso, prejudicar. Sim, tem pessoas que, por exemplo, já aconteceu recentemente lá, a pessoa criou um perfil fake e escreveu um textão lá e Nada a ver. Nossa, acabando com a nossa imagem. E a gente falou, não tem nada a ver, a pessoa não é paciente, a gente procura o nome, nada. Você vê maldade, Simplesmente super ela quis te aleatório. prejudicar, né? E tem pessoas que são sem noção, né? O TikTok principalmente. O TikTok é a terra eu até brinco, né? É a terra de ninguém, porque você posta alguma coisa ali, a pessoa viaja nos comentários, como se você fosse... Ela não entende tecnicamente, acha que você só colocou ali o resultado antes e depois, mas não entende, teve todo um processo que você planejou. Nossa, a pessoa fala assim, mas isso aí vai cair, mas isso aí vai quebrar, isso aí não vai durar. Isso aí você começa a entender que as pessoas não têm tanto conhecimento e você tem que saber lidar. Mas existe aquele comentário pejorativo, que realmente a pessoa vai na maldade mesmo, e tem comentários que são, assim, mais jocosos, assim, mais na brincadeira, né? Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro sempre fazer esse gerenciamento, o que é brincadeira, eu tento responder também ali com humor. Esclarecer, fazer, exatamente. Agora com hater mesmo, eu acho que não tem outro caminho, você tem que bloquear e não deixar isso te paralisar também. Porque assim, o hater, ele é... Isso é importante. Ele é uma pequena porcentagem da sua audiência, né? Vai ter, sempre vai ter. Vai ter, sempre vai ter. Essa é uma coisa legal de falar. Vai ter. E dentista hater também, tá? Tem dentista que é hater, porque ele vê que você tá ali postando conteúdo, que você tá produzindo. Ele às vezes acha que não segue a filosofia dele, ou se sente não representado, e ele acaba te criticando também. Mas assim, a minoria, né, pelo menos do tempo que eu tenho produzido conteúdo, é uma pequena porcentagem. Bom. E eu continuo produzindo, eu continuo conversando com as pessoas que gostam do meu conteúdo, eu continuo conversando com os pacientes que vêm até meu consultório através das redes sociais. Então esse é o pensamento, sabe? Gerencia o risco, exclui, bloqueia a pessoa que foi na maldade mesmo. E brinca com quem vem com comentário pra zoar, entendeu? Isso aí. E você, Daphne, como é que você lida com isso? Você já teve algum hater, algum caso Fada assim, do que você dente. falou, puxa... Desagradável isso. Na Fada do Dente, como eu posto mais memes, essas coisas, às vezes tem uns haters também, mas é mais igual ele falou mesmo. Na zoeira, né? Na zoeira, eu respondo na zoeira também, então tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A famosa tá tudo bem. Eu queria te perguntar, como que funciona lá no seu consultório? Como que é essa produção de conteúdo lá? Tem alguém que fica filmando durante o dia? Como que funciona lá? Posso começar a história um pouco antes, assim? Lógico. Então, vamos lá, eu falei pra vocês que eu comecei em 2019, né? Então, assim, eu estudava desde 2012. Então, no início, hoje no consultório, era eu sozinho. E depois minha esposa veio trabalhar comigo depois de um mês que eu abri o consultório. Ela é dentista também? Ela não, ela era secretária executiva e hoje ela cuida da parte administrativa. Ah, que legal. Então, essa história é interessante, eu vou contar pra vocês. No ano de 2019, eu atendi um paciente que se mostrou um paciente potencial, né? Veio com vontade de fazer uma reabilitação, fazer implantes, lente de contato. Falei, nossa, Deus, acho que a gente acertou na veia, né? E a gente a gente fazia um conteúdo muito tímido ainda, fazia um pouquinho de anúncio patrocinado, uma coisa que a gente pode falar depois também. E aí, até não é questão de hater, mas olha onde essa história chegou. Esse paciente pagou a primeira parte do tratamento, a gente falou, então ele vai dar seguimento, né? E aí, conversa vai, conversa vem, esse cara falou assim, o que você trabalha? Eu trabalho com leilão da Receita Federal, ele falou pra mim, né? Nossa, que interessante, como é que funciona, né? Conversa de paciente. Leilão da Receita Federal, assim, chega um lote, você adquire algum... você adquire algumas coisas que você precisa, tal. Se você precisar de alguma coisa um dia, você me avisa.
Aí passou o tempo assim, doutor, apareceu um lote aqui pra mim, cara, de umas cadeiras odontológicas, super, tá com um preço super legal, vê se você conhece. Aí tava lá a cadeira da Sirona, aquela mais top e tal, não sei o quê. E aí foi que eu fui, nossa, eu vou adquirir o lote. Aí essa história continuou, enfim, no final eu tomei um golpe desse paciente. Ai, eu não acredito. É. Nossa. E desse golpe que eu tomei dessa cadeira, a coisa foi prejudicando, porque assim, eu comprei inicialmente uma cadeira. O cara chegou a pagar uma parte do tratamento. Pagou uma primeira Só pra fase. deixar o golpe mais real. Mais real, é. Aí era uma quadrilha, na realidade, né? Enfim, dessa cadeira, de uma cadeira, que eu comprei pro meu uso próprio, virou um investimento em cadeiras. E acabou que no final, assim, todas as nossas economias, tudo que a gente tinha construído naqueles primeiros anos de consultório foi por água abaixo. 2016, 2019, assim, a gente chegou no fundo do poço, assim, né? Então a gente achou que realmente ali a gente ia quebrar, a gente teve que falar com o fornecedor, que não ia conseguir, arcar com as responsabilidades, enfim. Mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima. E aí eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim, falou, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, olha, a gente não tem outro caminho. Ou a gente pega firme nas redes sociais, ou a coisa vai desandar, né? Porque a gente já tá com uma dívida enorme, a gente fez empréstimo, enfim. Aí foi naquele momento que eu falei, cara, agora eu vou fazer pra valer. E aí foi quando eu comecei a postar todos os dias no Instagram. Até hoje. Até hoje eu posto todos os dias. Vida. Você pode dizer que a rede social mudou a tua vida. Mudou a minha vida. E aí, como você falou, como é que começou? Então, no início, eu fazia o vídeo, eu fazia edição, eu criava o conteúdo, eu gravava, eu pesquisava. Vou até te sugerir, desculpa te cortar, mas um novo tema. Você já viu aquelas trends que as pessoas falam, essa é a minha equipe, deixa eu apresentar a minha equipe. O produtor, o videomaker. Que aparece a pessoa. Sempre a mesma pessoa. Então, assim, o dentista não tem desculpa pra começar, sabe? Porque, assim, eu tinha necessidade, né? Falei, surgiu aquele problema, eu precisava resolver de alguma forma. Teve um insight interessante. Então, assim, eu e minha esposa, a gente fazia tudo. Então, não tinha desculpa. Eu fui estudar marketing digital mais a fundo, eu fui estudar tráfego pago, como é que eu fazia anúncio, como é que eu poderia atrair as pessoas com um perfil mais legal pro meu consultório. Não é uma simples brincadeira, né? Não é um foi, passatempo. E eu posso te dizer assim, que mudou a história do meu negócio. Assim, foi o mal que veio pro bem, assim, né? Eu agradeço até ele hoje. Nem tanto, nem assim, tanto. Porque às vezes a gente, poderia ter sido o fim ali, sabe? Mas assim, foi o que mudou realmente. Então, assim, eu tinha vergonha de aparecer pras câmeras, eu tinha vergonha de falar. Eu achava que colocava um monte de desculpa, mas foi aquela situação que me fez virar o gatilho. Ou eu faço isso, ou... Fez alavancar. Mas isso vai muito de você também, porque tem muita gente que vai e desiste, né? Ou por Total, vergonha, às vezes, de aparecer, ou por, tipo, não vai mais dar certo, já tô no fundo do poço, não sei o quê. Mas, então, assim, acho que mas isso é muito importante a gente também. Não pode nem se permitir essa opção, Exatamente, né, a gente não pode desistir e tentar. Tá dando certo, sabe? Muito então, bacana. acho que pode dar certo pra mais pessoas história, também. hein? Nossa, é Tem que interessante. começar. E Quem assim, não tem uma história de golpe? e no começo, assim, até pra quem tá começando, eu gravava uma vez, ficava horrível. Gravava 2, gravava 3, gravava 4, Nossa, 4 eu gravava também. 5. Ah, é? Nossa, você grava e não fica bom, e você, putz... Mas porque você tava muito autocrítico? Não, ou... Porque a minha esposa falava que tava ruim. Não, porque por autocrítica também, porque realmente eu gaguejava, às vezes não tinha uma conexão com o que eu tava falando, falava assim, com vergonha pra dentro. Eu ficava meio robotizado. Ficava meio às vezes. robotizado. Mas foi que a gente conversou. É meu tempo, você tem que testar, treinar. A Sempre, prática em leva à tudo. perfeição. É, prática. Então, igual você quanto- falou, feito é menor que perfeito. Se eu for ver o vídeo de 2019 pra o de hoje, Fala, meu Deus, Nossa, como é que eu postei isso? eu fui ver esses dias que Eu já fiz apareceu. isso também, eu já fiz isso Falei, também. gente, e eu achava assim, era tipo, o Máximo, 10º né? vídeo que eu tinha gravado, repetindo. Falei, não, esse ficou bom, vou postar. Aí quando eu fui ver esses dias, eu falei, gente. Ah, mas é isso, é Mas evolução. se não fosse. Se a gente não olhar pra trás e não ver que evoluiu, Sim. Exatamente. né? Tá na hora de Vale a rever, pena. né? Mas se não fosse a Daphne de 2019, sem tentar não desistir, e não, vai assim mesmo, assim. Às vezes eu postava e nem via mais. Falava, não, deixa lá. E Quero não nem ver teria o que dado vai dar. certo. E só pra É. continuar o que você perguntou, né? Que eu terminei a história, não terminei a história ainda. Ai, desculpa. Aí eu fazia tudo sozinho, né? Então, durante 2 anos, ali, 2019, 1 ano e meio, 1 ano e meio a 2 anos, eu fazia tudo sozinho, literalmente, eu e minha esposa, né? Aí, conforme foi aumentando muito a demanda do consultório, eu comecei a ficar sobrecarregado. Uhum. Então, eu tinha que Você atender. atende paciente, É, você grava. Então, assim, era das 8 às 8, de segunda a sábado, aquela loucura, atendendo o paciente. E o legal também para o pessoal saber, tipo, os pacientes que chegam das redes sociais, eles começam a te indicar. Então, vira um ciclo virtuoso ali, né? Começa a melhorar os seus resultados.
E aí, uma hora que eu falei, não aguento mais, eu não tô conseguindo dar conta, assim, né? Porque Mas também não posso parar de produzir, não né? posso parar de produzir. Aí, nesse momento, foi quando eu decidi. Eu falei, não, eu preciso... Eu acho que eu fiz isso tardiamente, eu acho que uma dica importante é isso. A gente pode eu deveria ter antecipado esse Entender momento. o timing, né? De Entender o você timing, isso. falar, agora vale a pena eu investir, porque aí eu Isso. vou, né, produzir mais ou de uma forma melhor. Aí eu trouxe uma primeira pessoa pra minha equipe, que foi o gestor de tráfego, que é a pessoa que cuidava dos anúncios, porque é uma parte mais tinha, vamos dizer assim, de fazer mais analítica, né? E depois eu fui aumentando a equipe. Eu trouxe uma social media depois, né? Agora eu trouxe uma outra pessoa no estagiário de marketing ali. Eu fui fortalecendo a equipe. Depois trouxe uma pessoa para vendas, enfim. Você acaba legal. estruturando o consultório Sim. conforme vai surgindo a necessidade, né? Porque o dentista, primeiro ele reclama, né? Fala assim, nossa, eu tenho que fazer tudo. Mas depois ele quer fazer só o que ele nasceu pra fazer, só o que gosta. Ele estudou pra fazer, né? Mas assim, eu ainda entendo que o principal, que é a produção de conteúdo, essa não posso abrir mão, e nem abro mão. Então eu continuo produzindo conteúdo, mas acabo tendo mais leveza no dia, assim, porque eu tenho as pessoas que me ajudam, né? Esse suporte. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença pra quem tá começando e pra quem tem um pouco mais de experiência. Assim, Ah, mas é legal ver esse feedback. E pra vocês dois, vocês acham, assim, parcerias com marcas, né? Empresas, abre portas, fez diferença pra vocês nessa trajetória? Fez, muita. Conta um pouquinho pra gente, tá? No caso da Fada do Dente, quando chegou a primeira parceria, eu já fiquei assim, meu Deus, eles estão confiando em mim, que legal. E é gostoso ver o retorno que a gente dá pras marcas também, né? Você passa uma confiança, sinal de que você passou uma confiança, uma coisa que agregou, né? É. Daí, desde 2019, tive algumas marcas junto comigo. E depois da Dental Creamer, que já faz 2 anos que somos parceiras, também abriu várias portas. Então, assim, foi uma realização de um sonho pra mim. Muito gostoso. E você? Eu acho que é importante, né? Como eu acho que o meu foco é mais pra dentista, então as marcas nunca vieram tão... Você acha que faz diferença isso? Eu acho que faço assim, né? Porque a Dental Creamer foi minha primeira experiência, assim, profissional dessa parte de parceria. E foi engraçado essa história também. Eu tava no Dental Creamer Experience aqui, que a gente fez. E aí eu tinha uma representante da Evoclar que eu já comprava produtos com ela. Nossa, você tá aqui e tal, sei o que, como é que você tá? Ela, não sabia que você tava aqui, o que você tá fazendo? Eu expliquei pra ela, falei, nossa, eu vou te passar o contato da pessoa que cuida da parte de produtos, né, da Evoclar, não posso falar, da Evoclar? Sim. E aí a gente começou a conversar e eu fiz uma nova parceria com a Evoclar com uma porta que se abriu aqui da Dental Creamer Experience. Muito legal. De um networking que eu fiz aqui no dia, assim, pra você ver como é que as coisas acabam fluindo, vai né? Sim, quando é pra ser, né? Então. E o que vocês diriam para a Daphne e para o Henrique lá do primeiro semestre da faculdade de odontologia? Falando, né? A gente falou de olhar para trás, meu primeiro vídeo. Mas de uma forma geral, assim. Tanto pra Daphne no primeiro semestre, quanto pra quem tá no primeiro semestre, quem tá no início da faculdade. Acho que, em primeiro lugar, façam bastante estágio. Acompanhem vários dentistas pra vocês verem várias visões também, jeitos diferentes de trabalhar. Querendo ou não, na prática é diferente. No dia a dia você consegue pegar várias dicas também. Enfim, tentem registrar tudo. Foto de antes e depois na faculdade, registrar todo o seu processo na faculdade. Então, desde o primeiro semestre, vai postando tudo que o pessoal do seu Instagram vai ver o quão você é esforçada, o quão que você, tá se esforçando para ser um bom profissional e quando se formar vai falar, poxa, eu vi que ela deu de tudo, né? Então, eu vou lá, a constância, né? Então, tanto de acompanhar, vai dar a confiança também. E você? Não... Olha, bastante tempo. Como eu te falei, lá na minha faculdade, né, na época, não tinha essa ferramenta das redes sociais com tanta intensidade que nem agora, né? Mas acho que a dica primordial, assim, é documentar a sua trajetória. Documenta a sua trajetória. Basicamente, vocês estão alinhados nesse pensamento. Mas o que é mais importante, além dessa questão da pessoa se desenvolver, é porque ela não entende. Mas no futuro, por exemplo, na rede social ela ganha uma boa oratória, ela melhora a comunicação, ela acaba criando essa rede de networking, ela acaba se fortalecendo, porque isso é interessante também. No começo, você acha que as pessoas vão te apoiar, né?
Às vezes a sua própria família, seus próprios amigos vão falar assim, nossa, tá blogueirinha agora. Agora tá se achando, agora tá achando que virou blogueira. E isso aí, que se a pessoa começa e já recebe... pejorativo, né? É pejorativo. Às vezes ela fala, putz, o pessoal tá me sacaneando, né? Eu vou parar por aqui. Então você acaba criando essa casca grossa também de entender. Você treina várias habilidades, né? Inclusive a Muito. resiliência, A resiliência, né? porque ele vai entender que ao longo da faculdade ele vai ter a disciplina de entender que é produção de conteúdo, vai começar a entender que ele precisa ser constante, ele vai entender como ele pode fazer essa diversidade de conteúdos. Então ele vai aprendendo muita coisa que ele vai poder usar quando ele é dentista. Sim. Imagina, ele vai chegar muito mais pronto. Imagina, ele ficou 4 anos ali no campo de batalha, entendendo o que era editar, o que era postar, o que era texto, o que era título. Então, eu acredito que ele pode pensar como um estágio, né? Sim, Um baita estágio exatamente. que ele vai... E já vai construindo a audiência, né? Que hoje a audiência é tudo, né? Então ele vai construindo a base dele, né? Ele vai conversando com pessoas, vai com potenciais pacientes, vai girando Pegando aquele experiências relacionamento, né? também de outros profissionais, né? Porque, por exemplo, se for fazer um estágio numa clínica, você já aprende um pouco também sobre gestão. Se for fazer um estágio com você, vai aprender sobre o marketing, Sim. como captar pacientes, vendas, tudo. Que é algumas Basta coisas querer, que a gente né? também Que não aprende tanto na faculdade. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, né? Inclusive aqui Exatamente. vocês dois já haviam estado aqui antes, né? Na Dental Credit Experience, que a gente está aqui gravando hoje. Sim. Que eu queria até deixar o convite, se vocês quiserem me ajudar nesse convite. Que aqui é um espaço, né, que as pessoas podem vir, experimentar. É uma coisa que a gente não tinha antes, né? Tinha que esperar um congresso. Sim, Então, hoje em dia, as coisas estão mais à disposição de quem tem o interesse, né? Em saber mais, em aprender. A gente consegue ver mais os produtos, ver palestras, Testar. ter hands-ons também. Tem ver vários novas cursos técnicas, gravados no site. Então, assim, No blog a gente... também tem bastante conteúdo legal. Assim, o dentista Basta não tem querer, desculpa, né? né? Não Não tem Exato. desculpa. Assim, se ele quiser, se a pessoa quiser, ela vai fazer. Não tem, porque você falou, tem muita ferramenta, tem a Dental Creamer Experience, que é uma baita oportunidade, né? No dia que eu vim aqui, eu falei, nossa, né, você falou, a gente tinha que pagar pra fazer um hands-on, o professor tal, pra conhecer aquele produto, você só tinha aquele momento pra tentar saber como aquilo funcionava, e você Exato. investia um valor alto pra ter aquele equipamento, e chegava no seu consultório e falava, nossa, se eu tivesse uma oportunidade de entender como funciona isso aqui. Ou testar Ou antes de testar, comprar, conhecer, entender. Porque aqui mesmo tem essa para uma oportunidade. resina, né? Você tem diferentes formas de manipular aquela resina, consistências e é isso, você Sim. poder ser mais assertivo, né? Total, nossa, isso aí, quem dera, né? Quem dera. Isso é um bom conselho. Sim, mas uma coisa que você tava falando é que no início, às vezes, as pessoas dão risada, não apoiam, né? Principalmente Sim. família. Me lembrou que lá em 2019, quando eu decidi começar a página da Fada do Dente, na verdade, eu comecei para compartilhar resumo pro povo da minha sala. Então, eu comecei a compartilhar memes também, tudo. E começou a crescer na pandemia de um jeito, assim, inesperado. Foi, assim, um boom. Só que, logo no começo, falavam assim, principalmente as pessoas próximas, mas por que você tá fazendo isso? O que você vai ganhar com isso? Ah, mas tem muito. Então, eu me sentia muito apreensiva, eu ficava, E precisava... diminuída, né? Diminuída. Gente, você até para repensar, será que eu devo continuar? E hoje ou em não? dia, hoje eu tô com 75 mil seguidores quase. Se eu tivesse parado lá atrás com 800 seguidores, não teria Já chegado era, onde eu cheguei, tudo que eu conquistei hoje. Então, tipo, não desistam, acreditem em vocês. Sim. Façam tudo certinho que vai dar certo. Vocês têm potenciais. É isso aí. Mais alguma coisa que vocês queiram trazer de dica, de comentário? Eu acho assim, Alguma história? eu pensando assim na trajetória também, né? Aham. Eu acredito que eu falei, tem muitas coisas mais boas vindo da rede social do que coisas ruins, né? É bom, legal. E a internet te conecta com pessoas maravilhosas, assim. E sem limite, né? Sem limite. Hoje eu atendo pacientes, assim, com histórias incríveis, assim. O meu foco são mulheres, né? E você chega no consultório, essa pessoa com trauma, com depressão, vivendo situações, às vezes, sabe, socialmente constrangedoras, e você ter a oportunidade de transformar essas vidas, não tem sensação melhor, sabe? Que quando você tá no começo lá, você acha que você tem que ser o cara que é bom tecnicamente, né? E eu acho importante, sim, você se desenvolver tecnicamente. Você fazer uma boa resina, você fazer uma boa cerâmica, você saber indicar um tratamento, indicar um procedimento. Mas vai passando o tempo, você percebe que a missão do profissional é muito maior que isso, né?
Porque você receber, assim, um abraço, a pessoa olhar nos seus olhos e falar assim, nossa, doutor, você mudou a minha vida. Eu é acho muito que mais do que só através- sorrisos, né? Através muito mais, do seu é. conhecimento, através da técnica Sim, que você vai sim. ter que ter, você consegue promover não só função e saúde, né? Sim. Você consegue promover Uma transformação mesmo na vida da Exatamente, pessoa. Transforma vidas E mesmo. quando você não consegue mais voltar a fazer outra coisa depois, sabe? Porque você teve aquela sensação de que você conseguiu mudar aquela pessoa. É, isso é muito legal. E isso te dá um combustível pra vencer as dificuldades, pra vencer os sim. haters, pra vencer as Aham. pessoas não querem seu sucesso, vamos dizer assim, né? E fazer por amor, eu acho que Isso esse é o mais sempre vai ter, importante, né? Se você ama o que você faz, você tem que estar ali disposto a vencer as dificuldades, a entender que os desafios vão surgir, vai surgir os dias que você vai querer desistir, vai falar, nossa, putz, será que tá dando certo? Será que essa estratégia não tá caminhando, não tá fluindo, eu não vem paciente, e a coisa não tá andando, eu tô Mas aqui não me dá pra ser dedicando. perfeito todo dia, né? Não dá pra ser É. positivo todo dia. Sim, A sim. vida também Não é não uma receita de bolo, não tem né? uma Você tem receita que ir de bolo. tentando, até dar certo. Até no caso das estratégias de marketing, de Sim. propaganda, tudo, né? Tem tudo a ver também. Eu acho que o dentista, ele tem que, voltando pro dentista, né, acho que ele tem que se preocupar com essas duas coisas, né? O primeiro é o desenvolvimento técnico dele, pode vir aqui no Dental Creamer Experience para se aprimorar tecnicamente, e também entender que para quem tem um consultório e deseja atrair mais pacientes, ele precisa se desenvolver nas outras habilidades, né? É. Ele precisa pensar, porque o dentista tem aquela visão antiga ainda de que o marketing é aquela coisa pejorativa, sabe? Que Não o- vou ficar me gabando, É. teoricamente, É. né? Ah, Não vou ficar... virou dentista marqueteiro, como se o marketing fosse uma coisa ruim. Na verdade, o Porque a marketing... gente não aprende isso na faculdade, né? Justo, né? Tipo assim, A gente nossa, eu vou... aprende a ser dentista, a gente não É. aprende a fazer a gestão, não aprende a fazer o Sim. marketing. Tanto que hoje em dia tem vários cursos nesse Sim. sentido. E na, Porque é uma necessidade, né? e Total, na né? verdade você só vai estar se valorizando, mostrando seu trabalho, dando valor no seu trabalho para chegar para mais pessoas. E como tá nessa linha mais humanizada, que Sim. eu sinto que tá faltando muito hoje em dia, essa parte mais humanizada, Sim, assim, as né? pessoas estão carentes, né, de serem... Porque a Uhum. pessoa vai no convênio. Aí é atendido por um médico, um profissional, não olham na cara dela, não dão atenção. A pessoa nem sequer pergunta o nome. Então as pessoas têm Não, esses se- traumas, né? Porque a gente É. já sabe que hoje em dia não é só o serviço que você está prestando, mas sim a experiência Total. que você Exato. oferece, É. né? Pro paciente ou pro cliente, seja quem Uhum. for. Sim. E, É e isso. quem não quer ser tratado bem também, É. né? Maravilha. Bom, doutora Daphne, doutor Henrique, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada Eu que pelo agradeço. convite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, então, à disposição, Dental Creamer Experience, na Avenida Paulista. Quem quiser vir conhecer, as portas estão abertas. Não esqueçam de deixar os seus comentários. As páginas da doutora Daphne e do doutor Henrique vão estar aqui embaixo também nos comentários para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais, começarem a seguir os dois aqui também. Muito obrigada pela presença de vocês e por estarem com a gente aqui até o fim. Muito obrigada pela Obrigado. presença. Obrigado. Agradeço, Espero que obrigada. tenham gostado e voltem sempre. Obrigada, até Obrigado. a próxima. Tchau. Tchau, tchau.